Olá, amigos, irmãos na fé e visitantes do canal. Que o eterno Criador dos céus e da terra te abençoe neste novo estudo. Que o eterno te abençoe e te cubra com entendimento que vem do céu, que faz compreender a sua palavra, a sua Santa Escritura. E para o tema desse estudo, temos intitulado O Tempo dos Gentios, tema que foi tirado de uma das passagens bíblicas onde o próprio Salvador fala sobre este tema. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 24. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, as que estiverem na Judéia, fujam para os montes. As que estiverem dentro da cidade, saiam. E as que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra, e ira contra este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. Aqui o nosso Salvador, ele é direto ao ponto, que este tempo dos gentios, até que os tempos destes se completem. Do que ele está tratando aqui? Do reinado dos gentios. Este é o tempo dos gentios, porque o mundo jaz do maligno. E no mundo, infelizmente, existe um reino injusto, que vimos em um estudo anterior sobre as 7 cabeças da besta, onde ali se retrata os 7 impérios, que significam as 7 cabeças da besta. Por que seriam os reinos, ou o reino dos gentios no mundo? Esse tempo dos gentios. Porque o próprio Salvador fala no versículo 20. Mas quando vir de Jerusalém, cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Verdadeiramente Jerusalém foi desolada no ano 70 pelo general Tito e seu exército. Por isso alguns podem até dizer que esta passagem da profecia tenha se cumprido naquele tempo. Sim, se cumpriu, mas não na sua totalidade, porque algumas passagens são de duplo sentido, porém não se concretiza totalmente na sua primeira materialização. Ou seja, essa profecia ela passou a se cumprir no tempo, ou no ano 70, com o general Tito, quando Jerusalém foi realmente cercada e desolada, foi devastada, queimada, onde derrubaram o templo, derrubaram tudo. E no versículo 22, o nosso Salvador, o Messias, ele fala que estes dias dessas profecias, porque não é somente uma profecia, quando ele traz um tema de uma profecia, ali dentro da profecia principal existem várias outras profecias ou fatos que ele descreve que ocorrerão. E no versículo 22 ele diz que estes dias seriam dias de vingança, né? Dias de vingança contra Israel também, porque junto ao exército romano, ou aquele exército que estava ali sendo chefiado por Tito, pelo general Tito, não existiam somente soldados romanos, existiam soldados de etnia árabe, dos países conquistados por Roma, daqueles países que ficavam perto de Israel ou cercando Israel e Jerusalém. Muitos daqueles cidadãos de etnia árabe se alistavam
ao exército romano. E daí então se tem o prazer deles e o gosto de atacar Jerusalém, atacar Israel e juntamente com o general Tito destruir o templo e todas as coisas da cidade. Porém, há quem diga, alguns estudiosos, que o general Tito tenha tentado se opor à destruição total do templo e de todas as coisas. Porém, devido a aquela sinergia, aquele fogo, aquele desejo por destruir o templo de Jerusalém, da maioria, a voz de Tito ficou meio que abafada e não conseguiu conter os seus subordinados ou os exércitos, os homens de etnia árabe que compõem ou estava compondo o exército deles de Roma ou de Tito, general Tito, naquela ocasião. Uma prova que o Salvador, o Messias, ele estava se referindo ao reinado dos gentios, ou o tempo em que os gentios governam o mundo, porque haverá um tempo que esse reinado dos gentios, ou tempo dos gentios, cessará. E aí passará a ser o reinado do Rei dos Reis, o Messias, o nosso Salvador, que prevalecerá e jamais será tirado, conforme a profecia do sonho de Nabucodonosor. Porém, vamos ver uma passagem no livro de Ezequiel, capítulo 38, do versículo 1 ao 7, que também confirma que o Salvador estava se tratando do tempo dos gentios, conforme a passagem do Evangelho de Lucas referente ao cerco de Jerusalém pelos exércitos e nações gentias. E no capítulo 38 do livro de Ezequiel, do versículo 1 ao 7, está escrito: Veio a mim a palavra do Eterno, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Eterno Elohim: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês e com escudo, manejando todos a espada. Pérsia, Cuxe e os Depute, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas companhias que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Aqui temos a palavra do Eterno, falando a esses povos ou essas nações que irão contra Israel, irão contra Jerusalém e o povo de Israel. Aqui temos a Pérsia, que é o atual Irã. E o Irã atual, ele representando a antiga Pérsia, hoje mesmo, atualmente, ele declara categoricamente que deseja que Israel suma do mapa. E possui também armas nucleares ou bombas nucleares. Nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos, que está para terminar o mandato, se aliou ao Irã, apoiando o Irã, deixando Israel de lado. Antes os Estados Unidos apoiavam Israel, agora, atualmente, não apoia mais, está apoiando o Irã, que é inimigo de Israel. Vemos aí uma profecia que está no seu desenrolar, no início do seu cumprimento, que também está dentro do período daqueles momentos de cerco e desolação contra Jerusalém. Ocorreu no ano 70, porém ocorrerá novamente.
O Criador, ele falou daquele tempo e do tempo futuro também. É confirmado na reunião das nações contra Israel. Essa palavra ou esse evento temos em várias passagens na Bíblia. No último livro, em Apocalipse, no capítulo 19, temos ali as nações congregadas no vale do Armagedon. E temos também em outras passagens, tudo se referindo ao tempo dos gentios, no mesmo contexto lá do capítulo de Lucas que lemos, onde o Salvador diz que é para o tempo final também, o cerco de Jerusalém e de Israel, onde várias nações se levantarão contra Israel. Isto está mais que confirmado na própria Escritura, que é para o tempo final, onde ainda os reinos do mundo são governados pelos gentios. Por quê? Porque este tempo de reino dos gentios só cessará quando o Messias, Yahushua, vier como Rei dos Reis para estabelecer o seu reino, o reino milenial. A prova disto é que na profecia do sonho de Nabucodonosor, que o profeta Daniel interpretou, mostra uma pedra não cortada por mãos, atingindo os pés da estátua, esmiuçando, destruindo todos os reinos em sua vinda, representando a vinda do Salvador, do Rei dos Reis, atingindo os pés da estátua, acabando com o último império e todos os reinos anteriores que estarão vigentes também no tempo final, como todas as nações congregadas, juntas, quando ele vier como Rei dos Reis para estabelecer o seu reino milenial. Antes, ele travará a batalha do Armagedon e destruirá esses reinos. Efetuará terminado o reino dos gentios e será estabelecido o reino do Mashiach, o Rei dos Reis. Vamos ver então essa passagem do sonho de Nabucodonosor e Daniel interpretando este sonho. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 36 ao 45. Este é o sonho, agora diremos ao rei a sua interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Elohim do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Elohim do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. O grande Elohim faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho
e fiel à sua interpretação. Aqui temos o profeta Daniel, mais conhecido como Daniel, interpretando o sonho ao rei Nabucodonosor, falando da pedra que não é cortada por mãos, ou sem auxílio de mãos, que ela vem e bate nos pés da estátua, derrubando toda a estátua, significando que está derrubando todos os reinos do mundo, todas as nações. Esta é a vinda do nosso Salvador, o Messias, como Rei dos Reis. Temos também no livro de Ezequiel, capítulo 39, capítulo posterior ao 38, que lemos anteriormente, o seguinte dos versículos 1 a 8. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize, assim diz o eterno Elohim, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e te farei virar e conduzindo-te far-te-ei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. Com golpe tirarei da tua mão esquerda o teu arco, e farei cair da tua mão direita as tuas flechas. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei, para que te devorem. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o eterno Elohim, o eterno Criador. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Eterno. E farei conhecido o meu santo nome, no meio do meu povo, Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Eterno, o Santo em Israel. Eis que isso vem e se cumprirá, diz o Eterno Elohim. Este é o dia de que tenho falado. Nessa versão está escrito, diz o Senhor Deus. Porém, traduzindo para o original, diz o Eterno Elohim, ou diz o Eterno Criador. Elohim, neste contexto, está como o Criador, o poderoso de Israel. Senhor seria o nome do Eterno, o YHWH, ou tetragrama das 4 letras do nome do Eterno, que são Yod, Re, Vav, Re, as 4 letras ou caracteres hebraicos. Por isso, no lugar de Senhor eu leio Eterno, porque é a versão da Bíblia hebraica, e no lugar de Deus eu leio Elohim, que é o que significa Criador ou Poderoso de Israel. Temos aqui também o próprio Eterno Criador testificando das nações que se levantarão contra Israel. Ele se refere aqui a Gog e Magog. Gog seria o anticristo, ou o cabeça que trará ou levará todas estas nações contra Israel. E aqui o Eterno declara que ele mesmo tratará contra estas nações lá em Israel. E o próprio Criador, tratando com estas nações em Israel, dará um fim ao reinado ou tempo dos gentios, estabelecendo o reino do Eterno através do seu Messias, o seu ungido, no reino milenial. Por isto que não acabou o reino ou tempo dos gentios ainda, porque atualmente quem reina são os gentios. Quando está escrito em Apocalipse que os reinos do mundo passaram a ser do seu Cristo, é porque naquele momento que ele está voltando, os seus juízos que são derramados sobre a terra já têm derrotado todas as nações. Aí sim, é no contexto já da volta dele onde serão derrotadas todas as nações. Aí sim, o reino já passa a ser do Salvador, do Rei dos Reis, o Messias. Todos os reinos do mundo. Porém, não são as datas
que correspondem às afirmações aí de denominações e religiões que algumas professam que o reino dos gentios já tem até terminado, tem aí se iniciado o reino mileniar, já o milênio do Rei dos Reis. Por isso é uma heresia, é uma mentira com respeito aos que aprenderam assim, aprenderam errado, porque o reino dos gentios ainda está. Quem reina no mundo são os gentios. Existe justiça, mortes, iniquidade e estas coisas. Então, não é cessado ainda o reino dos gentios. Isto está claro nas Escrituras, onde o próprio Salvador e o Criador fala quando serão finalizados ou terminados os reinos das nações. Alguns podem dizer o tempo dos gentios ou o governo humano dos gentios terminou em 1914 ou 1948, ou mesmo até em outra data de anos e séculos passados. Eu até coloquei aqui essa frase nessa imagem para vocês verificarem as duas datas, 1914 e 1948. Isto não confere conforme o Salvador falou. Eles acreditam que em 1914 pode ter cessado o início ou o tempo dos gentios. Porém, o tempo dos gentios é o reinado dos gentios no mundo. Não acabou em 1914. Os gentios ainda reinam. Outros acreditam que em 1948, porque em 1948 Israel nasceu como nação outra vez, como pátria, representando a figueira da parábola da figueira, onde o nosso Salvador explica para entender a parábola da figueira. A figueira representa Israel, será tema de estudo para um próximo vídeo, a figueira. Porém, vamos ver o que o Messias disse neste contexto. E em Mateus, ou Matitiahu, no hebraico, no capítulo 24, do versículo 32 ao 36, o nosso Salvador, o Messias, ele diz: Aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Aqui temos o Messias falando sobre a figueira, representando Israel. E temos no ano de 1948 o surgimento da nação de Israel novamente como pátria, o que muitos creem que é o cumprimento desta passagem, onde o nosso Salvador, o Messias, ele diz que quando a figueira brotasse e desse suas folhas, prosperasse, crescesse como nação, não passaria essa geração sem que todas as coisas que tivesse para ocorrer, ocorressem. Realmente Israel representa a figueira e surgiu em 1948 como pátria. Porém, o Estado de Israel surgiu como nação, mas não foi o fim do reino dos gentios para as outras nações, ou o tempo dos gentios. Não foi o fim do tempo dos gentios. Embora Israel tenha ficado desgarrada todo esse tempo e surgido como nação somente em 1948, não é o cumprimento do tempo dos gentios, o fim do reinado do tempo dos gentios. Não é, porque é tanto que existem as profecias que o próprio Criador levará as nações contra Israel. Aí sim, o tempo do reinado dos gentios, de outras nações, cessará quando a pedra não cortada por mãos vier
e derrubar, destruir a estátua através do último império de barro, parte de barro e parte de ferro. Temos aqui uma descrição do sonho de Nabucodonosor, que está descrito no livro de Daniel, capítulo 2. Uma descrição da estátua do sonho de Nabucodonosor. Eu fiz algumas descrições aqui no que corresponde cada etapa. Na cabeça de ouro temos a Babilônia, o reino da Babilônia, que se iniciou aproximadamente 604 antes do Messias e foi até 539. Aí temos na parte de prata o Império Medo-Persa, o reino persa, de 539 a 331. Na parte de bronze temos a Grécia, o Império Grego, o reino da Grécia, que terminou aí por volta de 168 antes do Messias. E agora aqui temos a parte de ferro, as duas pernas de ferro, que é o reino de Roma, ou Império Romano. Porém existe um mistério das duas pernas, um tema para um outro vídeo, estudo, onde vamos analisar e verificar por que duas pernas, por que o mistério para as duas pernas. Aí depois do Império Romano, temos o tempo atual, hoje, os quais são representados nos tempos ou anos dos reinos, parte de barro e parte de ferro, onde os 10 dedos também representam 10 reis, que são os mesmos 10 chifres de Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Você pode verificar no versículo 12 do capítulo 17, que ali o anjo interpreta para o apóstolo João que os 10 chifres da besta representam 10 reis. São esses mesmos 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor, onde tanto os pés como os dedos são parte de barro e parte de ferro, como lemos no livro de Daniel, capítulo 2. Porém, o reino, o império, que é o sétimo império, o império atual, ele vai chegar no seu auge com a união dos 10 reis, que são os 10 dedos dos pés de barro, parte de ferro, que também são os mesmos 10 chifres da besta de 7 cabeças que é visto no Apocalipse, capítulo 17, onde o anjo dá a interpretação do que são os 10 chifres, que são também 10 reis. Vimos aqui então que o nosso Salvador e o Criador, tanto como Filho do Homem, como Messias ou como o próprio Criador, ele fala através de vários profetas que o tempo dos gentios é o tempo que o povo gentil reina no mundo, independente se foi sobre Israel ou não, porque tanto que depois que a figueira brota, os reinos ainda permanecem ao redor de Israel. E o próprio Eterno os levará contra Israel para dar fim neles, no tempo determinado, o tempo designado, conforme as Escrituras. Alguns interpretam que seria a plenitude dos gentios, porém é uma interpretação equivocada, pois quando o apóstolo se refere na plenitude dos gentios, é na questão de salvação dos gentios, e não tempo que os gentios reinam no mundo. É o que vamos ver em um próximo estudo também, baseado na escritura do apóstolo Paulo para Romanos, capítulo 11, versículo 25, onde está escrito: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos
porque o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, ou seja, até que todos os gentios que vão ser salvos sejam salvos, tenham entrado, tenham sido enxertados na oliveira, que também representa Israel. Aí depois sim será completado o número dos escolhidos que tem que ser salvos, tanto de gentios como de Israel. Este é um outro conceito, mesmo que chegue até o final, até o tempo determinado, onde se levantarão contra Israel. Porém, isso acontece em paralelo para que os gentios que têm que ser salvos sejam salvos, para que depois a palavra de salvação volte a Israel e eles sejam salvos, porque as nações se levantarão contra Israel. E está escrito que o povo de Israel terá outra chance. Chorarão e dirão: Baruch Rabá, bendito é o que vem, no nome do Eterno. Assim eu termino